De novo, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa webinar promovida pelo projeto Indústria Global, uma parceria Sistema Sebrae e Sistema CNI, Confederação Nacional das Indústrias. Gostaria de lembrar que essa webinar estará disponível no site industriaglobal.com.br, bem como as que já foram realizadas em suas respectivas apresentações. Tá? Hoje, temos um prazer de falar sobre serviços disponíveis para as empresas que têm interesse em se internacionalizar e exportar. Vamos falar sobre, especificamente, inteligência comercial, capacitações, promoção de negócios e consultorias disponíveis. Gostaria de apresentar nossas participantes de hoje, Marina Finestrali, analista de inteligência comercial do Centro Internacional de Negócios da Fiergs, Angélica Posadas, consultora estadual de comércio exterior do Sebrae São Paulo, Lila Carolina Ribeiro, analista de desenvolvimento industrial do Centro Internacional de Negócios da Bahia, e Miriam Ferraz, a coordenadora de negócios internacionais do Sebrae Rio de Janeiro. Cabe lembrar que as perguntas podem ser colocadas no chat, que a gente vai direcionando para cada uma das palestrantes, ok? Então, sejam bem-vindos mais uma vez, aproveitem, perguntem, interajam, que estamos aqui para fazer esse evento acontecer. Desejo a todos um sucesso. Gostaria de convidar, então, a Marina. Marina, está com você. Bom dia a todos. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho nesta área de internacionalização e de inteligência comercial. Eu já vou compartilhar aqui a minha tela para vocês poderem acompanhar a minha apresentação. Vocês estão vendo bem, Gustavo? Sim, já estamos aqui olhando a sua tela, tudo tranquilo. Perfeito. Bom, então, primeiro, me apresentar, comentar que eu trabalho na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, na gerência de Relações Internacionais e Comex, no Centro Internacional de Negócios. E atuo nessa área de inteligência comercial desde 2009, A gente tem desenvolvido essa atuação, esse serviço de apoio à exportação para as empresas brasileiras, Bom, dizer para vocês que é um prazer muito grande, estar aqui hoje falando de vários serviços, Eu vou começar falando um pouquinho de inteligência, e depois vocês vão ver como a inteligência também tem um encadeamento muito importante com os outros, que as colegas vão apresentar para vocês depois. Não é por acaso que a gente começa pela inteligência, porque ela tem esse papel de direcionar o processo de internacionalização. Então, ela é muito utilizada, ela é muito importante nessa etapa inicial, e vocês vão ver como ela é importante para dar todo esse direcionamento correto para que a empresa possa obter bons resultados no mercado internacional, e essa é a experiência que a gente tem tido ao longo dos anos. Bom, começando já com um conceito principal, que eu gostaria de transmitir para vocês hoje, que é inteligência comercial, O principal que eu gostaria de passar é que quando a gente pensa em inteligência comercial, a gente pensa muito em estudos de mercado, e não tá errado, Claramente, estudo de mercado é a maneira como a gente pode ter acesso a essa inteligência. Muito frequentemente é a entrega, é o objeto que a gente tem em mãos quando a gente presta um serviço de inteligência comercial, é o que é produzido. Mas ela é muito mais do que o estudo de mercado, ela é um sistema de suporte à tomada de decisão. Eu gosto muito de frisar isso, porque pensar ela como um processo, mostra a importância dela, não só como um produto que, às vezes, vocês devem ter escutado todos, ou talvez passado por esta situação, por essa experiência de dizer, bom, eu fiz um estudo de mercado, contratei um estudo de mercado, eu tive acesso a um estudo,
mas na prática não tive um resultado, né? Isso é algo que a gente, ao longo dos anos, tem se deparado, enfim, com várias empresas que chegaram para nós também com esse tipo de comentário. Então, a questão muito importante de ser frisada é que o estudo de mercado, ele é o produto, ele é o resultado de um processo, mas a inteligência em si, ela é um sistema que tem que envolver toda a estratégia da empresa, e principalmente esse produto, estudo de mercado que seja, ele tem que estar direcionado para apoiar a tomada de decisão na empresa. Então, esse elo que é fundamental, né? A gente vai fazer um estudo de mercado na internacionalização para tomar decisões melhores. É para isso que ele serve, né? Se ele não tiver esse direcionamento, essa aplicabilidade, ele realmente não está cumprindo seu objetivo. Então, por isso que se vocês forem procurar um pouco, pesquisar sobre o que é inteligência, procurar um pouco, enfim, em artigos, pesquisas, certamente vocês vão se deparar com essa figura que vocês estão vendo na lâmina, que é o ciclo de inteligência, que é o mais, digamos assim, é o conceito mais básico do que é a inteligência comercial, é bem fácil de ser compreendido. Ele mostra as etapas pelas quais é preciso passar para poder produzir inteligência de qualidade. Então, sendo a primeira o planejamento do que a gente precisa efetivamente de informações para poder tomar decisão, passa pela coleta de dados, né, análise, disseminação, e vocês estão vendo ali o mais importante de tudo, a tomada de decisão que eu frisei tanto. E ele é um ciclo fechado, né, que se retroalimenta. Então, as nossas tomadas de decisão, elas têm que determinar os próximos passos, os próximos ciclos de inteligência. Vou falar um pouquinho das etapas principais aqui, coleta, análise e disseminação, para vocês visualizarem também um pouco na prática, né, não ficar muito na teoria, ver na prática como que isso se dá. Né? Então, digamos assim, a gente primeiro tem que saber qual é a decisão que a gente precisa tomar. E já antecipando um pouco, em seguida já vou mostrar para vocês quais são as principais decisões que a gente apoia na internacionalização, no nosso trabalho. Mas já antecipando um pouco, vocês podem imaginar na experiência de vocês, né? Para quais mercados exportar. Né? Por exemplo, é uma das decisões principais que a gente precisa encarar quando começa a internacionalizar a empresa. Mas como acessar esses mercados, como vender os nossos produtos, para quem, né? Se a gente só começar a pensar, ver que as decisões são muitas, são realmente muitas. Bom, partindo disso, então a gente se planeja e vê quais dados precisamos coletar para efetivamente poder suportar isso. E aí, quando a gente fala em coleta de dados, a gente pode trabalhar com dados qualitativos, com dados quantitativos, secundários e primários, ou seja, de diversas naturezas, né? Bom, o que é, enfim, é muito simples isso, o que é um dado quantitativo, né? A gente, por exemplo, analisar o tamanho de um mercado em termos de vendas, né? Todos vocês devem estar familiarizados com isso, né? Avaliar as próprias vendas da empresa de vocês no ano passado e entender onde que vocês querem chegar, né? Analisar países diferentes pelo tamanho do seu PIB, entender a sua economia, quanto que ela pode demandar do meu produto. Isso tudo é dado quantitativo. Bom, saber que nesse momento, por exemplo, existem várias oportunidades que estão surgindo em diversos setores industriais, pois está havendo uma falta de matérias-primas, uma escassez, uma desestruturação de algumas cadeias que está acontecendo devido à pandemia, esse já é um dado qualitativo, por exemplo, né? Um outro tipo de informação. Então, a gente tem que saber trabalhar com as duas, tem que saber trabalhar com números e tem que saber trabalhar com informações mais qualitativas e saber como compor isso, né? E quando a gente fala em secundários e primários, bom, se eu encontrar isso já pronto, né, já disponível em alguma notícia, em alguma reportagem, ele é um dado secundário. Se eu conversar com o meu distribuidor, com o meu vendedor, durante uma feira, tiver acesso a isso, é um dado primário. Métodos de análise, isso é parte do dia a dia do analista de inteligência, não vou entrar muito nisso, mas é só para dizer a vocês que são dos mais comuns, como o método SWOT, benchmark, análise estatística, enfim, são vários métodos que a gente pode utilizar na inteligência.
E em termos de disseminação também a gente tem várias formas, e aqui que a gente encontra a nossa forma relatório, estudo de mercado, que é o que a gente está mais acostumado a conhecer, né? É aquele produto concreto que chega na mão da empresa depois de um mês, 2 meses, meses de trabalho. Mas hoje a gente tem várias opções também para poder disseminar essa inteligência, e isso é bem importante de frisar também, para vocês saberem todas as possibilidades que existem. Então, além da clássica apresentação, do relatório do banco de dados, hoje a gente tem trabalhado muito com sistemas de business intelligence, porque a tecnologia ela tem tornado cada vez mais fácil, cada vez mais acessível, né? E existem hoje plataformas do it yourself, né? Muito amigáveis para a gente poder construir sistemas de business intelligence. E hoje a gente nas federações já faz isso, customizando, né? Então, sistemas de apoio à tomada de decisão na internacionalização para as empresas, pegando todos aqueles dados que são importantes para poder avaliar, para poder tomar melhores decisões de para onde vender, para quem vender, como vender, e colocando isso num BI que está à disposição da empresa, que é acessível sempre online, que pode ser consultado para ajudar ela a tomar decisão no dia a dia. Certo? Então, isso é um pouco o que é, basicamente, inteligência comercial e por que ela é importante. Agora, o outro ponto que eu queria passar para vocês, que é aquilo que eu comentei. Na internacionalização, especificamente, em quais tomadas de decisão a gente pode aplicar ela? Aqui tem as 3 principais que a gente trabalha, que são para quais mercados exportar, como entrar nesses mercados, uma vez selecionados, e para quem vender. Então, de uma forma bem objetiva, esse serviço, ele pode ajudar vocês a entender quais são os mercados que apresentam maiores oportunidades para os produtos, e vocês podem ver aqui na lâmina alguns dos dados que são utilizados nessa análise. Não vou entrar muito no específico, mas acho que é importante dar exemplo até para vocês poderem enxergar, né? Por exemplo, a análise de fluxo de comércio, que pode se dar por código do sistema harmonizado ou nomenclatura comum do Mercosul. Eu creio que a maioria de quem trabalha com Comex já está acostumado com essas nomenclaturas, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, nas perguntas, que é uma informação bem básica, mas muito útil, né, para começar a entender quais são os países que têm mais demanda pelo meu produto, e indicadores de demanda pelo produto, né, desde indicadores de consumo, de vendas, outros indicadores secundários, barreiras tarifárias e técnicas, que é um outro item bem importante, né, às vezes a gente vê que o mercado é um grande consumidor de um produto, mas também não adianta colocar ele no meu planejamento se existem barreiras muito altas para acessar esse mercado, né? Isso tudo também tem que ser levado em conta. E o benchmarking, que é um tipo de análise muito importante que a gente tem usado cada vez mais pela sua aplicabilidade, pela sua concretude, por ser muito prático, né? E fácil também de uma empresa se enxergar a partir dos movimentos dos seus concorrentes. Bom, uma vez que eu fiz uma análise e vi que dentro de um contexto de países mundiais, Chile, Argentina e Peru, são 3 países que mostram as melhores condições dentro desses itens, como entrar no mercado? Aí a gente trabalha com análise de concorrência, análise dos canais de distribuição e análise de preços dos produtos. Para isso também nós temos acesso podemos ter acesso, né, a bancos de dados de importação e exportação com dados reais, né? Então, quanto que uma empresa com CNPJ XYZ importou no ano passado de um certo produto. Isso tudo é inteligência aplicada para ajudar na tomada de decisão e na avaliação do melhor cliente. E chegando, então, no final, para quem vender, que é onde todos querem chegar, é onde a gente quer que as empresas cheguem, né? E é o coroamento, digamos, de um trabalho bem feito de inteligência, que é identificar os clientes e potenciais distribuidores para uma empresa num certo mercado. Claro, partindo do pressuposto que a forma escolhida de internacionalização foi a exportação, né? Às vezes a gente pode buscar outras formas, mas não vou abrir muito isso para não me alongar.
Mas, uma vez identificado isso, o perfil dessas empresas, né, analisar o perfil dessas empresas, ver com quem que elas trabalham, de quem que elas compram, com quem que elas atuam, e fazer um contato telefônico direto, por e-mail, apresentando a empresa brasileira e abrindo essa porta. Isso é muito importante, esse trabalho que as entidades como a nossa fazem, né, de não só ajudar a identificar os potenciais clientes, mas também fazer já essa apresentação institucional da empresa. Pessoal, como ter acesso a estes serviços de apoio, então, de internacionalização? Né? De uma forma bem prática, isso que eu mostrei para vocês rapidamente, tudo isso é disponível nos Centros Internacionais de Negócios das Federações das Indústrias, vocês podem nos procurar aqui no Rio Grande do Sul, nos outros estados, no SEBRAE e outras entidades de apoio ao Comex. Nós estamos à disposição para dar informações sobre isso, para que vocês possam ter acesso a essa inteligência para direcionar melhor suas vendas no exterior. Um ponto que eu quero salientar, já estou terminando, é que tudo começa com um briefing bem feito, e que isso é muito importante. O que é um briefing bem feito, né? Aquilo, pensem na minha primeira lâmina, aquele entendimento de quais decisões vocês precisam tomar. Se é escolher o mercado, se é entender qual é o melhor cliente para vender num certo país, se é adequar o produto. Isso tudo é feito junto com o analista da entidade que vocês procurarem. Então, se preparem para ter essa conversa e para que tenha o envolvimento dos decisores da empresa, para que isso possa ter um resultado e um sucesso. E finalizando já, para não estourar meu tempo, né, eu trouxe aqui uma reflexão bem rápida sobre como é que está sendo para nós no pós-pandemia, né, no pandemia quase pós, né, todos esperamos que isso termine logo, né, a prestação desse serviço, que como eu disse a vocês, são já muitos anos que a gente trabalha com isso em condições normais, né, de temperatura e pressão. E agora a gente está com esse desafio muito grande, mas o que a gente tem observado, eu quero fazer um testemunho positivo nesse sentido, é que tem tido muitas boas oportunidades dentro desse cenário de pandemia. Uma delas é o fato que essa prospecção de clientes que a gente faz no exterior, a gente faz ela à distância, né? Começa à distância com a inteligência e depois segue presencialmente ou até online agora, né? Com a promoção de negócios, a colega vai falar melhor para vocês. Mas essa prospecção à distância ela tem sido facilitada dentro da pandemia. Cada vez mais as empresas têm aceitado fazer reunião pelo Zoom, pelo Skype. Isso tem sido cada vez mais fácil, né? Então, a gente tem observado uma grande facilidade nisso. Outro dia mesmo, a gente estava conversando com a coordenadora do Marketplace da Falabella, que é um grande magazine no Chile. Para vocês terem uma ideia, foi questão de poucos minutos combinar essa reunião de uma hora para outra, algo que podia ser um pouco mais difícil antes desse cenário de pandemia. E uma outra questão também que eu quero chamar a atenção como oportunidade é o fato de que está havendo uma grande reestruturação, né? Houve uma grande desestruturação de cadeias de fornecimento em nível global. Vocês todos devem ter visto os impactos em seus setores, produtos que vinham da China começaram a atrasar, produtos que vinham de outros países estão com falhas em alguns pontos, em alguns elos dessas cadeias. E, obviamente, a gente tem que olhar o que isso representa de oportunidade para o Brasil se inserir também nessas cadeias, que elas vêm mudando muito nos últimos meses, radicalmente de aspecto. Então, queria chamar a atenção para esses dois aspectos. Pessoal, muito obrigada pela atenção, vou ficar à disposição nas perguntas, tá? E, bom, era isso. Vou parar de compartilhar aqui. Beleza, Marina, muito obrigado aí pela fala. Essa história da inteligência comercial, né, é o começo, né? Então, você entender esse mercado, onde é que o seu produto se adequa, né, onde é que ele tem mais apelo com seus clientes, seja ele pessoa jurídica, né, ou CPF, mas enfim, né, acho que é muito interessante e é um começo, né, mas também agora a gente vai passar para a Angélica para falar como é que essas capacitações, né, podem ajudar esse empresário, né, que já se interessou por fazer essa inteligência comercial e agora como é que ele se prepara, né, internamente na empresa para acessar esse mercado lá fora. Com você, Angélica.
Bom dia a todos. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Felipe, pelo convite. Realmente é sempre um prazer poder falar um pouco aqui sobre exportação e internacionalização de empresas. Vou compartilhar aqui a minha tela para explicar um pouco como a capacitação é sumamente importante para as empresas. Seja micro, pequena ou grande, é fundamental um desses os primeiros passos. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Pessoal? Angélica. Ótimo, obrigada. O Sebrae São Paulo, em específico, a gente tem um programa de internacionalização que chama o Sebrae Trade. O Sebrae Trade nada mais é que as ações que a gente trabalha de capacitação para aquele empresário que precisa entrar na jornada exportadora e aquele empresário que já exporta ou exportou pontual e quer melhoria de acompanhamento na sua gestão. Então, a gente trabalha vários pilares dentro dessa capacitação, como finanças, mercado e vendas, planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing internacional, operações, temas específicos de comércio exterior e inovação. Todos esses temas de capacitação são fundamentais para a gente poder visualizar e entender melhor o mercado internacional. Por exemplo, finanças. A empresa tem que entender quais são os custos que ela tem para exportar um produto e qual que é o preço deste produto no mercado internacional. A gente não pode assumir que o produto dela vai ser simplesmente o preço nacional transformado em dólar ou em euro, porque é um grande erro que a maioria de pequenas empresas fazem. Mercado e vendas, que é justamente o que a gente falou agora no começo. A gente identificar qual que é esse mercado, como é que a gente vai abranger, e aí vem a parte de planejamento, como vamos planejar para chegar nesse mercado. A gestão de pessoas, a gente precisa ter um time de vendas internacionais ou uma pessoa de vendas internacionais para que veja todo esse processo, como é que vai funcionar. E aí vem junto o marketing estratégico, vem a operação, como é que o produto vai chegar até lá, quais os incoterms que existem, como é que eu faço na prática para realmente vender, como é que é um contrato internacional, como é que funciona um câmbio, e a inovação, porque toda exportação tem inovação de produto. Então, é essencial que o primeiro passo seja que o empresário se capacite. Ele precisa entender o que é exportar, como é que a empresa pode entender se está pronta para este momento, porque muitas vezes tem empresas que falam, eu estou pronta, eu já quero exportar, eu vou começar, e aí ele entra na capacitação e vê que tem problemas de gestão. Então, ele precisa ainda trabalhar a gestão, deixar a gestão bem enxuta, para ele realmente poder pegar essa jornada de capacitação de comércio exterior, pegar seu produto, adaptar para o mercado objetivo, para ele realmente poder fazer uma exportação, começar a ver emissões internacionais, promoção de negócios, que a gente vai falar mais para frente, e esse empresário está realmente pronto para essa jornada. Aí, dentro da jornada, eu vou explicar um pouco como é que funciona o Sebrae. O Sebrae tem 3 fases de capacitação para os pequenos empresários. A primeira é a distância, que a gente fala de oficinas lives, webinars, EADs e e-books. Então, esse webinar é para o empresário que fala assim, eu quero conhecer o que é o mercado internacional, porque eu não tenho conhecimento. Então, a gente faz diversas oficinas lives, a gente faz webinars. Agora, para comentar para vocês, que sexta-feira começa nosso segundo lote de webinars. Dessa vez, a gente está trazendo a PEX junto, para a gente fazer, são 7 temáticas de comércio exterior que a gente está abrangendo, que identificamos que são as mais importantes para o empresário entender melhor como é que funciona a exportação do produto. Aí também temos vários EADs, para o empresário que gosta de aprender por conta, pegar esse EAD e começar a entender como é que funciona o mecanismo de comércio exterior e os e-books. Depois que ele já foi sensibilizado, ele viu que ele se encaixa e tudo mais, a gente vai para a segunda etapa, que são trilhas vocacionais que a gente tem de cursos coletivos, para que o empresário entenda um pouco mais a fundo e comece a trabalhar algumas questões de internacionalização dentro da empresa. E aí ele vai ver, opa, eu estou pronto para isso ou ainda não estou pronto e preciso mexer ainda na estruturação interna. Se ele estiver pronto, a gente vai ajudar com outros cursos um pouco mais aprofundados em fazer o planejamento estratégico deles, com a ajuda de apoios como a Fiesp e a Apex, para eles poderem realmente ter um planejamento estratégico. E a terceira etapa é a consultoria em gestão e comércio exterior, que são consultorias pontuais, onde a gente vai ajudar o empresário a resolver as principais dúvidas que ele tem. E também engrenar em projetos como o do Sebrae Tech, Nova Senac, Nova Senai, que são cursos que vão mexer no produto, na embalagem, na rotulagem, em tipos de certificação que ele precisa para poder realmente exportar. Agora, a importância é a gente entender que durante a pandemia,
tudo isso virou muito mais fácil do empresário poder engatar e poder começar a se capacitar, porque antes tudo era muito presencial. Então, quando a gente falava de sensibilização, fazíamos eventos presenciais de diferentes unidades do Sebrae para promover. Então, aí, se fosse na capital, quem estiver no interior e não puder ir para a capital, perde este evento. E a mesma coisa se fosse no interior. Hoje, com a pandemia, tudo virou remoto. Então, um exemplo é esse webinar que a gente está fazendo agora, que eu estou de São Paulo e a gente está falando com o Brasil inteiro, e muitas vezes tem até gente de fora assistindo. Então, isso facilitou que o empresário possa se capacitar sem sair de casa. Então, ele pode pegar, aí, reassistir o webinar, que geralmente fica gravado, e ele começa a entender como é que funciona essa logística também. Os cursos coletivos do Sebrae agora são híbridos, por enquanto a gente tiver a pandemia, é tudo remoto. Então, os coletivos você não precisa sair de casa. Então, se tiver algum projeto que está acontecendo em São Paulo e não está acontecendo no interior, às vezes é possível que você possa fazer parte dessa turma. A gente também está tendo projetos estaduais, o que é ótimo para o empresário que realmente viu que não tem essa pauta na cidade que ele tem, mas tem em outro lugar, então ele consegue participar. Então, isso ampliou bastante a parte de capacitação. Os consultores mesmos, a gente faz consultoria remota direta com os empresários para apoiar eles. Sebrae Tech também, Sebrae Tech virou remoto, Inova, Senai, Senac, que são cursos também de comércio exterior, todos são remotos. Então, o empresário não precisa se deslocar, ele aí tem bastante facilidade de poder adequar a agenda às demandas que existem hoje. Aí eu vou passar para vocês saberem um pouco sobre os webinars que eu acabei de falar. Semana que vem a gente começa uma trilha de webinars de exportação, então são 7 temas, começando com exportar uma empresa também pode, onde a gente vai falar de que qualquer empresa pode começar a pensar sim em exportar. Às vezes, eu falo nem pode, deveria, porque é muito importante que a empresa aumente sua competitividade, com isso ele ganha muito mais no mercado nacional também. Aí vamos falar um pouco sobre exportação indireta, exportação de serviços, como é que funciona o marketing internacional, precificação para exportação, emissões e rodadas internacionais. Então, convido vocês a ficarem atentos nas diversas temáticas que o Sebrae São Paulo, junto com outros parceiros, junto com a Piesp também, estamos promovendo. Aí, para quem quiser entrar nesses webinars que a gente está fazendo, é só colocar no Google Sebrae Trade São Paulo, que vocês vão achar nossa página de internacionalização, onde vocês vão achar esses eventos e todas as trilhas que a gente está trabalhando junto. Agora eu passo para você de novo, Gustavo, muito obrigada. Valeu, Angélica, obrigado. Acho que é importante, sim, o que você trouxe, com relação ao que o digital vem proporcionando, principalmente com relação às capacitações. A gente mesmo no Sebrae tinha muita essa pegada do presencial, tivemos que nos reinventar, junto com os parceiros, Essa nossa própria parceria junto com a CNI estava muito pensada para presencial e no ano a gente teve que reformar tudo, e trazer muita coisa online, e as coisas híbridas, enfim, acho que vem uma nova tendência, já vem, já está aí a tendência dessas coisas à distância, e a questão dos conteúdos que estão disponíveis para os parceiros. Só antes de passar para a Lila, e tem uma pergunta aqui, onde é que está disponível essa webinar e as outras, Então, essa webinar, como as que já foram realizadas, estão no site industriaglobal.com.br, bem como os slides disponibilizados pelos palestrantes estão lá. Vocês conseguem assistir e vocês conseguem baixar o que já foi falado. Passando, então, já falamos de inteligência, falamos de capacitação, e agora vamos falar também um pouco de promoção comercial. Dona Lila, está com você. Obrigada, Gustavo. Bom dia a todos. Agradecer o convite da CNI, do Sebrae, para participar dessa live, é um prazer. Eu vou dividir aqui, vou compartilhar, desculpa, a minha tela com vocês. Só um segundo. Vocês conseguem visualizar? Espero que sim. Sim, já está disponível já. Pronto. Então, como minhas colegas falaram anteriormente, vocês, empresários, começaram com inteligência comercial, entendendo qual mercado, vocês querem, vão poder atingir com o seu produto, começam a se capacitar também, isso pode ser feito em paralelo, e entenderam qual mercado é agora o planejamento, como chegar nesse mercado. Então, vem a promoção de negócios. Promoção de negócios é a forma que a gente encontrou de apoiar as empresas para participar em eventos internacionais, sejam realizados no exterior ou no Brasil,
e através de missões prospectivas, comerciais, exposições em feiras, encontros de negócios, rodadas de negócio. Então, é como chegar no mercado que a inteligência comercial apontou para você, empresário. E qual a importância da promoção de negócio? Você, através da promoção de negócio, participando de uma missão, você vai conhecer novas oportunidades e novas tendências, conhecer os seus concorrentes, né, como eles trabalham, de que forma eles trabalham no mercado que você tem interesse em atingir. Pode desenvolver parcerias que vão te ajudar nesse novo intuito, porque a exportação é um novo canal de vendas. Na verdade, é isso que vocês, empresários, precisam entender. A exportação é um canal de vendas, como os outros que vocês já funcionam. Desenvolver parcerias é importante. Vai poder lançar novos produtos ou fazer testagens dos produtos que vocês têm interesse em lançar, expor e divulgar internacionalmente a marca de sua empresa também. A gente tem, só fazendo rapidamente uma explicação, em relação às missões, a gente tem missões prospectivas e missões comerciais na promoção de negócio. O que muda é que na missão prospectiva você vai para a missão junto com um grupo, né, de apoio, um apoio técnico de quem está promovendo essa missão, e vai entender justamente quais são as oportunidades, quais são as tendências, prospectar, entender o que é que tem no mercado de fora, o que é que os concorrentes estão fazendo, e não necessariamente já fazer a venda. Numa missão comercial, diferente da prospectiva, você já tem a participação em encontros e rodadas de negócios com comerciais importadores, com potenciais distribuidores, potenciais compradores de seus produtos. Então, já existe a possibilidade, sim, de efetivar negócio. Então, um pouco, a diferença é essa. E no caso das visitas, que também existem as visitas comerciais e prospectivas, o que muda é que a gente faz um receptivo no Brasil, seja para receber compradores, seja para receber quem possa fazer um apoio de parcerias. E temos as rodadas de negócios que podem ser realizadas em missões internacionais ou internamente com a missão comprador. Quais as vantagens de você participar das ações de promoção de negócios? Você vai ter um feedback, você vai entender como seus produtos estão colocados no mercado internacional, você vai poder estruturar melhor a sua ação de internacionalização, o seu plano de internacionalização, entender se o caminho que você pensa em fazer é o correto ou precisa fazer ajustes, vai aprimorar o posicionamento dos seus produtos e vai melhorar a competitividade da sua empresa, inclusive em relação ao mercado nacional. Porque quando a gente fala em melhorar a competitividade da empresa para a internacionalização, é pensando também que dentro do mercado nacional a gente tem a concorrência internacional. Então, a participação em ações de promoção vai lhe dar essa visão ampla de como os seus concorrentes internacionais estão trabalhando, e você já vai poder antecipar isso, inclusive, para o seu mercado nacional. Então, com a pandemia, o que é que mudou em relação às nossas ações de promoção de negócios? A gente tinha participação em feiras internacionais, a gente tinha viagens para a realização das missões, vale a pena colocar que quando a gente realiza uma missão, a gente não faz exclusivamente a participação na feira internacional, a gente monta uma agenda técnica que envolve, inclusive, visitas a parceiros, potenciais parceiros tecnológicos, a instituições, visitas a lojas, a fábricas, para entender realmente como é que funciona. Então, a missão, ela tem uma agenda técnica que enriquece bastante, não é só a participação na feira. Existe também a participação na feira com possibilidade de um showroom de exposição de seus produtos e de encontrar com potenciais compradores. Então, com a pandemia, isso ficou bastante difícil de acontecer, né? Muitos eventos, muitas feiras internacionais foram canceladas e a gente teve que fazer uma adaptação. Então, hoje, a gente está realizando, eu vou, inclusive, trazer um exemplo prático. A gente tinha, pela rede de centros internacionais de negócios, do qual o Centro Internacional de Negócios da Bahia faz parte, alguns eventos planejados, né, que seriam realizados através de um convênio que a Confederação Nacional da Indústria, CNI, tem com a Apex Brasil, e esses eventos, eram participações em algumas feiras, eles foram alterados. Hoje a gente vai ter, por exemplo, rodadas de negócio realizadas de forma virtual. A gente já tem um calendário, inclusive, dessas ações virtuais. A gente vai ter uma possibilidade de expor os produtos dos nossos empresários que resolverem participar dessas rodadas virtualmente, uma vitrine virtual, um showroom virtual. Então, a pandemia antecipou, digamos assim, essa necessidade de trazer o tecnológico e facilitar.
Também facilitou muito a participação de muitas empresas que, por algum motivo, não teriam condições de viajar e agora vão poder participar dessas ações, virtualmente falando. E fez com que a gente conseguisse uma aproximação. Na verdade, como o mundo inteiro está envolvido, né, tá vivendo esse processo de pandemia, então o mundo inteiro está se adaptando. Então, os compradores internacionais já estão mais fáceis de acesso através dessas ações virtuais. As empresas que fornecem a ferramenta, as tecnologias também já estão aprimoradas nesse sentido. Então, a gente conseguiu trazer para a telinha do computador, do celular, do tablet, a possibilidade de movimentar, fazer negócios e trazer as tendências dos mercados. Então, eu trouxe aqui um calendário das ações promocionais que nós temos dentro da rede Sim, junto com o CNI e a Apex Brasil. Então, para esse ano, nós temos a rodada de negócios, tudo vai ser virtual, gente. Então, temos a rodada de negócios acontecendo em novembro para o setor de metal mecânico, para o setor de alimentos e bebidas, especificamente a cadeia do cacau e chocolate. Vamos ter também uma rodada de negócios de moda, e vamos ter uma rodada de negócios especificamente da área de HPPC, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A gente tem isso realizado em forma de rede. Normalmente tem uma federação que fica à frente da organização, mas as outras apoiam, né, colaboram. Então, é possível que empresários do Brasil inteiro possam participar dessas ações, basta entrar em contato com o Centro Internacional de Negócios dentro da Federação da Indústria do seu estado. No caso da Bahia, nós estamos com duas rodadas desse planejamento à frente dessas rodadas. A rodada virtual de negócios da cadeia de cacau e chocolate, que ela vai acontecer em, na verdade, 2 momentos. No primeiro momento, vai ser uma rodada entre comerciais e exportadoras, que podem servir como um parceiro para aquelas empresas que querem exportar, e os empresários que querem exportar, que nós chamamos aqui de empresários ofertantes. E um segundo momento, onde vai ser a rodada internacional entre as empresas que querem oferecer seus produtos, vender, e os compradores internacionais. Então, será o primeiro momento, 13 de novembro, o segundo, de 17 a 19 de novembro, e nós já estamos com inscrições abertas, tá? Esse é o nosso convite. Havendo interesse, depois vocês podem falar pelo chat ou perguntar, que a gente coloca o link mais facilmente. E vamos ter também, liderada pela Bahia, uma rodada de virtual de negócio para o setor de cosméticos. Ela vai ter o primeiro momento 26 e 27 de novembro, e a rodada internacional com os compradores internacionais de 9 a 11 de dezembro. Então, assim, era essa a minha colocação. Eu quero até, não é um produto que a gente está falando aqui, mas existe um produto que a rede Sim também oferece, que está dentro da área de certificado de origem digital, que se chama Ata Carnet, que é um atestado de admissão temporária, que para quem vem participar de um evento internacional e que vai levar produtos que vão ser utilizados para exposição e depois há um retorno desses produtos para o Brasil, eles não serão vendidos, só exposição. O Ata Carnet, ele funciona como um instrumento que vai isentar a empresa de alguns impostos, porque não se trata da venda e exposição. Então, só aproveitando o gancho para poder falar de produtos que os centros internacionais de negócio também oferecem para os empresários interessados. Então, é isso. Beleza, Lila, muito bom, obrigado. E é interessante mesmo essa aproximação comercial, como é que o digital conseguiu acelerar esse processo, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal da Coreia que está interesse em chegar no Brasil e fazer negócios, né? A gente, junto com a CNI, em julho, conseguimos realizar uma rodada de alimentos e bebidas, né, com empresas da América do Sul inteira. Então, essa questão do digital acelerou muito, como você muito bem colocou, né? E acho que o importante é a empresa se preparar para esse digital, né? Ter uma presença digital forte, né, com relação a isso, tá com produto padronizado, produto com embalagem. E já dando gancho, a minha amiga Miriam Ferraz, né, as possibilidades de consultoria, né, que estão aí no mercado, que o Sebrae consegue, junto com os parceiros, a fazer, para atender esse empresário que depois que teve a inteligência, se capacitou, aproximou, o que está faltando, né? Qual é um empurrãozinho a mais que a gente consegue fazer? Dona Ferraz, está com você. O seu áudio está fechado, Miriam. Desculpe. Obrigado, Gustavo, pelo convite, em nome do Sebrae, pela CNI, obrigado pelo convite. Boa tarde às nossas painelistas, a todos os ouvintes.
É uma satisfação estar aqui hoje falando de um tema tão importante na transformação da vida de tantas empresas. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Não compartilhou, não? Compartilhou? Ainda não. Ainda não, Miriam. Então, enquanto a Miriam ainda coloca aqui a tela, gostaria de lembrá-los aos participantes que essa apresentação, essa webinar e as que já foram realizadas, né, estão no site industriaglobal.com.br. Né, peço aos interessados que se inscrevam, que assim vão receber já informações sobre as próximas, né, que irão acontecer, e bem como as ações do projeto que a gente vem desenvolvendo em nível nacional. O Sistema Sebrae e o Sistema Indústria. Deu certo aí, dona Ferraz? Não está dando, não sei por que eu estou botando compartilhar. Vamos tentar de novo. Compartilha a sua tela. Ver aqui. Share screen. E aí abre aí seus slides. Foi? Foi. Agora sim, tá com você. Bota só em tela modo apresentação agora, que aí já aparece melhor para o pessoal. Isso, vamos lá, tá com você. Não, caiu da apresentação, tá no slide normal. Eu não estou conseguindo botar ela no... Podemos seguir assim? Porque eu não sei por quê. Dá uma aumentada então no zoom dela e toca a ficha. Desculpa, gente, mas eu não estou muito habilitada a essa ferramenta. Tá aí, ok? Foi. Tá ok. Bom, então, boa tarde a todos. Novamente, peço desculpas aí, né, pela minha não habilidade com a ferramenta. Falar desse tema de apoio à exportação para as empresas, eu acho um tema extremamente relevante para que a nossa sociedade dê um salto no desenvolvimento das nossas micro, pequenas e médias empresas, no sentido de alcançar novos voos para o mercado internacional. O tema que eu vou falar é consultoria, né? Então, a gente acredita muito, antes de iniciar o tema propriamente dito, que o desenvolvimento tecnológico e de parcerias e a cooperação e a internacionalização são realmente as chaves e estratégias a serem adotadas pelas empresas nesse desafio que nós nos encontramos de uma economia globalizada, ou até mesmo nesse momento que a gente se encontra de pandemia, onde há escassez de produtos, como uma das colegas aí já mencionou. Portanto, abre oportunidades fantásticas para o Brasil passar a ser visto como um grande fornecedor, como um grande player da área internacional. A concorrência também acirrada obriga a uma nova postura das empresas, no sentido de elas se apropriarem, né, desse manancial de oportunidades que a abertura desses mercados apontam para as nossas empresas. Então, se torna imperativo criar modelos estruturados de negócios, modelos que tenham valor de inovações tecnológicas, né, valores agregados, não só pelas características intrínsecas do produto, mas também pelas questões das grandes inovações que a gente precisa incorporar para criar diferenciais competitivos e concorrer de maneira mais efetiva no mercado internacional. O apoio da nossa internacionalização, seja para exportação, seja para importação, seja para transferência tecnológica, ou seja para o desenvolvimento de parcerias, a gente aqui hoje está num momento onde a gente percebe a cooperação entre os parceiros aqui presentes, né, a CNI, o Sebrae e tantos outros parceiros que vêm se juntando a esse esforço no sentido de levar a melhor solução para a sua empresa, para o seu negócio, para que você prospere, para que você consiga acreditar que a internacionalização é para você e o Brasil precisa avançar nessa temática. Nesse sentido, os nossos eixos de atuação
O primeiro, inteligência e estratégia, isso aqui já foi abordado pela nossa primeira painelista, a importância de você transformar informação em conhecimento e o conhecimento em uma estratégia, e essa estratégia num plano de ação estruturado para que a sua empresa entre com o pé direito no mercado internacional e alcance os voos que a sua empresa esperar. Então, nesse sentido, a consultoria, para que você entenda, primeiro, o estado da arte do seu produto, do seu serviço ou da sua tecnologia, comparado ao que tem aos nossos no mercado mundial afora, e você entender quais os seus diferenciais competitivos ou aqueles diferenciais que você precisa criar, desenvolver para se tornar mais competitivo. Nesse sentido, a consultoria da inteligência e o desenvolvimento de estratégias mais arrojadas vai te colocar mais perto desses mercados, né? Um outro eixo que nós atuamos na consultoria é de atração de investimentos e captação. Nesse mundo, sobretudo da inovação, né, e no mundo globalizado, a gente percebe cada vez mais editais internacionais aonde é ofertado recursos financeiros para que empresas possam desenvolver tecnologias. A gente viu muito claramente agora na pandemia os editais que foram soltados para apoiar o desenvolvimento de tecnologias. Editais tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Nós temos empresas nossas que conseguiram entrar em editais como o Horizon 2020 da Comunidade Europeia e captar grandes recursos. Mas, para isso, ele precisa de uma consultoria para desenvolver um projeto de inovação, para saber quais os milestones desse projeto, né, as entregas que vão tendo até ele performar e, assim, conseguir um financiamento desse a subsídio da Comunidade Europeia ou de tantas outras entidades com parceiras do SEBRAE e da CNI, como a Embrapi, Senai e outros editais por aí afora. Um outro eixo é a rede de cooperação. A gente percebe que cada dia mais estamos trabalhando de forma cooperada, né? Nós não possuímos todas as expertises que a gente precisa. E por que não traçar alianças e estratégias que possam trazer esse conhecimento de fora para agregar um valor ao seu produto e ao seu serviço, né? Então, estar atento a essas redes nacionais e internacionais também te propiciará não só abrir novos mercados, como também melhorar ou adequar os produtos e os processos da sua empresa. No campo de desenvolvimento empresarial, a Angélica abordou muito aí a nossa forma de atuação híbrida, né? Hoje a gente tem treinamentos à distância, treinamentos presenciais, né? Agora na pandemia, mais à distância do que tudo, né? Neste campo, a gente tem uma série de treinamentos, e os treinamentos são seguidos de consultorias. Essas consultorias que vão ajudar a sua empresa a transformar, né? Por que a consultoria? Transformar uma questão que a empresa tenha, um problema que a empresa tenha, em uma solução, ou seja, agir para mudar a realidade e impactar aquela empresa na solução desse problema e assim se desenvolver. Então, ela abordou aí vários temas que vai desde gestão, de finanças, de formação de preços, procedimentos e rotinas, enfim, eu vou abordar um pouco isso mais à frente, mas também da inovação. E aqui eu chamo a atenção para a consultoria que o SEBRAE tem no apoio e no suporte da inovação da sua empresa. Se você quer fazer um ativo intelectual, um registro de uma patente, uma certificação, uma adequação de produtos e etc. E tem isso subsidiado através do produto SEBRAE Tech. Outra consultoria que a gente também dá é a inserção em cadeias globais de fornecimento e inovação,
também apontado aí como um eixo importante para uma das nossas painelistas, porque a gente percebe que, sobretudo na pandemia, houve uma mexida aí nessas redes de fornecimento e inovação mundo afora, e isso abre oportunidade, sim, para empresas brasileiras começarem a exportar além das fronteiras, usando uma grande empresa, né, como uma alavanca no seu processo de exportação ou de inovação. E, por último, o eixo de promoção comercial, que a nossa colega acaba de falar, um eixo extremamente importante, que vai coroar todo o esforço da empresa até aqui, né? E que exige, sim, uma consultoria para que a empresa possa se preparar a cada um dos mercados, para que ela possa entender as diferenças culturais que existem num processo de negociação e ela saber negociar, ela ter o seu preço formado ou saber responder quando o empresário que está do outro lado fala para ela que quer venda door to door. Como é que é você entregar o seu produto door to door, lá do outro lado da fronteira, né? Como que é você embarcar esse produto? Como que é você negociar, fechar um contrato? São todas essas questões ligadas à promoção comercial, né? Não só de encontrar o comprador, de definir o mercado-alvo, mas tem também as questões de como você executar para você fechar um negócio. E aí, as fases da consultoria, elas são muito claras, né? Primeiro, você tem que ter análise da situação-problema. Qual o problema que o empresário pretende resolver nessa consultoria? Definir esses objetivos com ele, né? O que ele quer transformar? Alinhar as expectativas, o que ele espera dessa consultoria. Isso tudo é definido. E definir entregas. E os indicadores de resultados para ele saber se aquele trabalho foi efetivo, se atingiu o resultado esperado. Né? Uma vez ter feito essa primeira análise da situação-problema, caberá à consultoria fazer coleta de dados, onde ela não só vai fazer análise dos dados existentes, entrevistas nas empresas, também como analisar o mercado, para definir melhor um diagnóstico e busca de soluções para aquele problema. É um momento crucial, né, que os gestores da empresa estejam envolvidos nesse processo da avaliação do problema, do diagnóstico, dos gaps, para que a consultoria seja cirúrgica, ou seja, para que ela atue na dor do empresário. Uma vez feito isso, né, vai ter um realinhamento das expectativas com o empresário. Olha, a situação diagnosticada foi essa, o que encontramos no mercado foi isso, e a nossa proposta de solução e desenho de um plano de solução caminha para essa direção. Isso tem que ser validado com a empresa, né? Para depois a gente ir para as fases finais da consultoria, que é a implementação das ações, avaliação, controle e monitoramento para ver se os resultados atingidos foram os resultados esperados na fase 1 e reconfirmados na fase de realinhamento e expectativas. As soluções oferecidas pelo Sebrae são em diversas áreas, né? Eu tentei mais ou menos separar aqui em 3 pontos, né? Como eu já disse, a inteligência tecnológica e comercial, o conhecimento que essa consultoria vai trazer para adequar o teu produto, o teu processo, para entender o estado da arte do produto ou tecnologia que você está vendendo, ou os diferenciais que você pode ter frente ao seu concorrente. E, a partir daí, você começar a definir mercado-alvo, você começar a definir estratégias de entrada, né? Pode ser que o meu produto não tenha capacidade para vender num primeiro momento para um mercado como os Estados Unidos ou como a Europa, mas pode ser que eu já esteja mais preparada, o meu produto já esteja mais adequado e eu já tenha uma capacidade logística para atender aqui para o mercado da América Latina. Então, são questões que vão ter que ser avaliadas para que a sua empresa tome a melhor decisão e a melhor definição estratégica. E aí eu passo para o bloco 2, que é onde a gente faz uma consultoria de modelagem e desenho de estratégias de internacionalização, né? E aí definindo, por exemplo,
Se eu tenho uma capacidade produtiva pequena, eu não vou ter condições de vender para um distribuidor, um grande distribuidor, onde as margens são menores, né? E eles exigem uma capacidade produtiva maior. Eu posso começar com pequenas lojas, ou se eu vou fazer uma venda direta, ou se há necessidade do meu produto ter uma representação local, porque ele exige que tenha uma prestação de serviço acoplada a ele, né? Então, como que a gente faz para definir isso melhor, errando menos, né? Com o apoio de uma consultoria, com expert, que nos ajudar a definir isso de maneira mais efetiva. Uma vez definindo essas estratégias de entradas, essas estratégias de internacionalização, a gente também tem que pensar nas estratégias dos ativos intelectuais da empresa, né? Como que a empresa vai proteger esse conhecimento no mercado internacional, né? Como que ela vai fazer o processo de gestão disso? E aí entra a questão da gestão competitiva para internacionalização, que é exatamente, uma vez definindo estratégias, mercado, você definir, então, o como, qual é o plano de ação que eu tenho que desenhar para poder chegar e fazer dessa estratégia uma realidade da minha empresa. E, naturalmente, nós vamos ter que mexer nos produtos, adequar aos processos da empresa, adequar produtos, embalagens, aos requisitos e normas legais de um país, e isso requer uma consultoria. E muitas das vezes essas consultorias são até mesmo subsidiadas, né? E temos a gestão financeira, você fazer todo o processo de consultoria de gestão financeira para entender os investimentos que você precisa, para entender a formação de preços que você vai usar no mercado internacional, para fazer controle de estoque, enfim, tem todo um processo aí nessa consultoria necessária. E na parte operacional, comercial e aduaneira, né, como eu já disse anteriormente, negociação em marketing. Negociar em outras línguas, com outras culturas, não é uma coisa tão trivial. A gente já viu muitos negócios se perderem por falta de você olhar os aspectos culturais e a dinâmica de funcionamento daquele mercado. O que se entende por essa dinâmica? Muitos mercados, às vezes, eles só compram de distribuidores, eles não compram diretamente do produtor. Então, entender como isso funciona em cada mercado vai te economizar passos, né? Gastos, investimentos, e você vai ser mais assertivo. Ter uma consultoria de marketing e promoção de material comercial, né? Para você adequar isso ao mercado-alvo que você está elegendo, para ter um folder, um material, né? Uma política de como você vai divulgar esse seu produto ou serviço no mercado externo. Contrato de câmbio, né? Às vezes a gente vê muitas empresas não sabendo como que eu vendi, como é que eu fecho o câmbio, né? Que cotação eu vou usar, né? Começa por aí, né? Quando o câmbio sobe, desce, se você não faz uma análise dessa questão cambial, né, ou se protege através do hedge cambial, você pode ter sérios prejuízos dentro da empresa. Então, há de se fazer uma avaliação. Modalidade de pagamento. Como que eu me protejo dos riscos, né, que envolve cada modalidade de pagamento, seja antecipado, seja por remessa, seja por carta de crédito, né? Qual é a melhor opção, né, para o negócio que eu estou fechando? E aí vai a importação de produtos, né, exportação de produtos, o passo a passo de como eu tenho que fazer. Muitas empresas chegam no Sebrae e perguntam, eu quero exportar, como é que eu faço? Tem que ter radar, tem que ter Siscomex. Para quem eu vendo? São questões como essa que a consultoria vai responder, né? Como é que eu faço uma documentação de um processo de exportação e de importação? Como é que eu contrato a logística ideal, olhando para os custos da transação para que eu não perca a competitividade, né? Como é que eu fecho um contrato internacional, seja ele de distribuição,
seja de transferência tecnológica, seja de compra, seja de venda, né? As empresas, às vezes, têm muita dificuldade nesse quesito, sobretudo no processo de transferência tecnológica, que envolve licenciamento e cessão de patentes, né? Ou licenciamento de processos, né? Enfim, de know-how, né? Como é que eu vendo o meu know-how? Como eu asseguro a venda também de um produto através de um contrato internacional, né? E, por último, aí falar um pouquinho da promoção comercial, da importância de você identificar parceiros comerciais adequados ao perfil da empresa. Isso é bastante relevante. Aí, um pouquinho para as empresas de base tecnológica, como que a gente funciona. Então, a gente sempre faz uma avaliação da maturidade da empresa, e aí entra a consultoria de prospecção tecnológica para entender o estado da arte dela, entender aonde estão se desenvolvendo essas tecnologias ou produtos que ela pretende vender. Depois se faz uma modelagem de negócios, se avalia com a consultoria, se alguma empresa quiser consultoria para depósitos de patente, o Sebrae também faz isso, definição de indicadores, né? Processos de transferência e comercialização de negócios, modelagem, encontros de networking, cooperação em rodadas, nós organizamos isso, definindo e encontrando o melhor comprador para o perfil da sua empresa, consultorias personalizadas. Por que a gente coloca isso aqui, consultorias personalizadas? Porque muitas vezes a gente tem que dar uma consultoria customizada ao problema daquela empresa, né? Então, a gente pode olhar a questão dela e ofertar uma solução mais adequada. Gestão financeira, até a consultoria do pitch, né? Às vezes as empresas não sabem como se vender, como que dentro de tomando um cafezinho você fecha um negócio, como é que em 1 minuto você fala do seu produto, fala da sua empresa e desperta um interesse no seu comprador. Existem técnicas, existe preparação que a gente pode ajudar a sua empresa a fazer. E, por último, muito importante é a consultoria de estruturação da sua área comercial. A gente percebe que muitas empresas têm dificuldades neste quesito e precisam se desenvolver para conseguir avançar. Eu chamo a atenção de um exemplo aqui de uma empresa que ela estava patinando no primeiro 1 milhão, né, dela de faturamento, e aí ela viu essa questão, como é importante você ter uma estrutura comercial bem definida e, sobretudo, como você vai definir papéis e responsabilidades dentro de uma pequena empresa. A pequena empresa não tem como errar, ela não pode desperdiçar recursos. Então, definir papéis e responsabilidades dentro da empresa como um todo, ou dentro de uma estrutura comercial, definindo também metas, são essenciais para que a empresa atinja o faturamento e o objetivo dela. São essas questões que eu queria trazer. Eu fico aí aberta para as perguntas do público. Muito obrigada e desculpe mais uma vez aí pelo meu equívoco inicial com o compartilhamento da ferramenta. Boa tarde. Beleza, Ana Ferraz, muitíssimo obrigado. Temos algumas perguntas aqui que foram feitas, eu vou direcionar aqui para vocês. Só peço que, como no adiantar da hora, se algumas perguntas deixarem de ser respondidas, a gente vai responder isso por e-mail, no próprio perfil da CNI, onde está registrado isso tudo, e também convido a todos a entrarem no industriaglobal.com.br para ter acesso. Dona Marina, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: como é que funciona essa questão do benchmark? Então, a gente está falando de inteligência comercial e como é que a empresa começa a falar um pouco sobre a questão do benchmark? Perfeito. Bom, primeiro são identificadas as empresas de referência para esse benchmark. Então, para isso é muito importante esse briefing inicial com a empresa que está demandando isso, né? Entender bem as características dela, do seu produto, da sua oferta, do seu posicionamento. Isso tudo é feito pelo analista de inteligência que vai atender ela, né, que vai fazer esse enquadramento da demanda.
E juntos nessa conversa, nesse primeiro briefing, vão ser identificadas, então, as empresas de referência, caso elas já estejam até conhecidas, né? Ou vai ser identificado o perfil, que a partir disso, os analistas que vão executar o trabalho de inteligência vão procurar, de acordo com aquelas características. Então, porte da empresa, né? Posicionamento de produto, características e tudo mais. Aí, feito isso, identificadas as empresas, a gente estuda o caso dessas empresas, como que elas se internacionalizaram, né? Qual foi a estratégia que elas utilizaram, para quais mercados, e qual estratégia em cada mercado. Isso é muito interessante, é riquíssimo, porque em cada mercado a empresa pode ter utilizado uma estratégia diferente, e é muito interessante a dimensão histórica também. Quando começou, como mudou ao longo do tempo, né? Começou com representante, depois desenvolveu um distribuidor, como é que foi, tem estoque no lugar, não tem, enfim, toda uma série de características, o mais aprofundado e o mais qualitativo possível, para ajudar a empresa a poder extrair lições daquela experiência daquela outra empresa que está sendo estudada, tá? Bom, acho que é isso de uma forma bem resumida. Beleza, Marina, muitíssimo obrigado. Angélica, tem aqui uma pergunta, né? Como é que a gente pode fazer essa promoção de negócios, né? Se podem ser utilizados para os produtos vendidos por e-commerce? Claro, pode. Né? Então, já está falando. Aliás, é uma coisa que a gente percebeu bastante. O e-commerce hoje tem uma magnitude completamente diferente do que em janeiro, fevereiro, né? Então, é uma vitrine que ajuda bastante o empresário, porque ela permite você ver os compradores internacionais, você procurar eles dentro dessa plataforma, eles te procurarem. Então, não somente o e-commerce, como as redes sociais hoje são fundamentais para a promoção de negócios internacionais. A gente até no Sebrae São Paulo teve um case de uma empresa que foi contactada via Instagram por uma empresa da Colômbia que gostou das bolachinhas que essa empresa faz, falou: eu queria que você me mandasse uma amostra. Gostei bastante do seu produto, eu vi que o público-alvo é mais ou menos o que eu vendo também, e eu queria ser sua representante aqui na Colômbia. Então, hoje é muito importante a gente usar todas as vitrines que a gente tem, Facebook, Instagram, ter o WhatsApp de ferramenta também de atendimento, os e-commerces, para a gente poder realmente usar todas essas ferramentas como promoção comercial, que hoje o marketing está dedicado a isso, e eu acredito que é algo que veio para ficar. Então, é bom todo mundo ficar de olho, é bom vocês terem página web em 2 idiomas, ou 3, dependendo qual que é o target. É fundamental vocês terem a página web, as redes sociais em mais de um idioma, porque aí os clientes, e muitas vezes, caem sem querer, veem o produto, entendem, veem a possibilidade da empresa realmente poder fazer uma exportação e, assim, ampliar os mercados. Hoje é muito fácil. Então, bastou uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, e você já está negociando. Então, a pandemia trouxe isso, né? Que hoje o mundo está muito mais conectado, e falar com a China é 5 minutinhos. É muito mais fácil, muito mais rápido, a gente não precisa ir visitar, viajar para lá, para fechar o negócio como era antes. Agora a gente tem essa oportunidade, tem essa vitrine que está muito mais aberta. Claro que no futuro o ideal é que a gente vá também para conhecer quem está comprando o nosso produto, fazer esse contato, ver mais representantes lá fora, mas a gente precisa aproveitar essa janela que se abriu, aproveitar ela ao máximo, para a gente poder melhorar em nossos negócios e não depender apenas de um mercado. Beleza, Angélica, obrigado. Dona Lila, tem para você aqui também. Como é que a comercial exportadora pode participar das rodadas de negócio, onde é que elas têm que se inscrever, né? E já vou emendar com onde é que a gente pode achar o calendário dessas ações que você comentou, né? Só para lembrar também que essa apresentação vai estar no Indústria Global, né? Vanessa e Gabriel, vocês podem acessar, mas também, Lila, onde é que eles podem, né, constantemente olhar isso. Como é que a comercial participa? Na verdade, assim, a gente tem esse calendário que eu mostrei, é o calendário de ações feito pela Rede Sim com a CNI, e apoio da Apex Brasil. Vai estar disponível na apresentação, depois para aqueles inscritos, né, na web, vão receber. E também eu vou colocar o link para a inscrição nas 2 rodadas que eu citei especificamente, de cacau e chocolate e cosméticos, que vai ter, sim, opção para que uma comercial exportadora, a Trade, participe dessas rodadas, tá? Então vai ter dias para isso. E fora isso, eu acho que os interessados podem acessar as federações das indústrias dos seus estados, os centros internacionais de negócios dos seus estados,
porque a gente forma uma rede, e essa rede está sempre unida, divulgando, apoiando, oferecendo soluções para esses empresários. Então, os centros internacionais de negócio dentro das federações das indústrias, eles vão poder indicar para esses empresários de que forma eles podem acessar essas ações que nós temos aí, esse calendário disponível, além, evidentemente, da apresentação que a gente vai disponibilizar depois. Beleza, dona Lila, muitíssimo obrigado. Então, é isso, galera. Acessem aí os sites das federações, dos SEBRAES, né, a PEC, vocês conseguem ver. Dona Miriam, tem uma pergunta aqui também. Como é que eu consigo descobrir o melhor produto da exportar, né, e quais os documentos que eu preciso preocupar para exportar um tipo de produto? Seu microfone está fechado. Bom, é uma pergunta que todo mundo faz. Mágica, a gente não consegue responder, né? Porque qual o melhor produto? O melhor produto é aquele que tem um bom diferencial competitivo, né? Você está atento às estatísticas e demandas do mercado internacional para entender se o produto que você está pretendendo exportar é o melhor. Muitas vezes as empresas chegam lá com vários focos, querendo exportar vários tipos de produto. Eu quero exportar alimentos, depois eu quero exportar moda, né? O conselho que a gente dá é foque. Foque num produto para você entender os diferenciais competitivos que você tem e, a partir daí, você vai fazer um estudo de mercado com a Marina lá para levantar quais os melhores mercados para você colocar esse produto. Então, o melhor produto é aquele que melhor se adequa à demanda daquele mercado. E para descobrir isso, a gente precisa fazer uma pesquisa, um mapeamento para entender a demanda dos mercados e os tipos de produtos que vocês pretendem exportar. Mas, sobretudo, fique de olho dentro daqueles produtos que você está pré-selecionando, os que têm o maior diferencial competitivo. E, ademais, hoje os compradores, eles querem produtos diferentes. Eles querem produtos que sobressaiam as características locais de um mercado. Está todo mundo, o mundo inteiro, buscando pelo diferente, porque os produtos estão em todos os lugares, né? Hoje a gente vai no mercado, a gente compra produto do mundo inteiro. O que tem de diferente? O mercado busca o que tem de diferente. O mercado busca a brasilidade, o sabor brasileiro, uma inovação disruptiva, né? Eu acho que esse é o conselho que eu posso te dar. O produto que tem o maior diferencial competitivo para você concorrer no mercado internacional. Beleza, Miriam, obrigado. E aí isso vai impactar com certeza, foi quem perguntou, foi o Gabriel, na documentação que você vai precisar preparar para exportar esse produto. Gente, foram meio-dia 13, já estamos aqui há mais de 1h20, né, em virtude do avanço da hora, a gente precisa encerrar. Tem algumas perguntas aqui de forma geral, né, se a consultoria de internacionalização tem no DF, UDA tem, sim, né, só procurar tanto a federação como o SEBRAE, né, local, você vai ter acesso a esses serviços. Os slides vão estar disponíveis, de novo, no industriaglobal.com.br, né, tanto os slides como essa própria webinar está gravada, né, compartilhem em suas equipes. A Elane Lila, vou até tomar a liberdade de responder aqui bem rapidamente, ela pergunta se nas rodadas podem ocorrer visitantes para conhecer. Eu acho que no digital isso tomou uma outra dinâmica, quando você tinha uma rodada presencial, né, as pessoas ali conseguiam rodar na feira, entender, ver, mas essa, Elane, como são agendas digitais, acaba sendo um ponto contra o ponto, não podendo ter visitantes. Mas a minha sugestão é que você acesse esses sites, conheça o perfil tanto do demandante como ofertante, né, porque aí você vai ter uma noção do que está sendo colocado. E aí, Marina, tem uma aqui também relacionada a comércio, se existe algum setor do governo que pode auxiliar os pequenos exportadores com inteligência comercial, né? Sim, né, você tem tanto as embaixadas brasileiras nos países que podem ajudar nessa pouco dessa inteligência comercial, né? O sistema indústria, como o SEBRAE, que tem um pouco aí de influência pública, então está totalmente disponível para ajudá-los, e também os parceiros como a própria Apex, BID, tem lá os seus painéis de inteligência comercial que podem ser acessados, basta cadastros e vocês conseguem acessar, né? No mais, gostaria de agradecer a Angélica, Miriam, Lila, Marina, esse timaço de mulheres que veio falar sobre Comex,
né? E lembrá-los, né? Acessem o industriaglobal.com.br, né? Interajam com as instituições que estamos aqui à disposição para ajudar esse empresário que tem interesse em se internacionalizar. Muitíssimo obrigado, um bom restinho de semana para todos, e aqui hoje encerramos a nossa transmissão. Obrigado, gente. Abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.